Eu sou a Patrícia Vieira e esse é o IC Entrevista. Sejam bem-vindos. Hoje nós viemos até o restaurante Jun Sakamoto Casual entrevistar o chefe. Tudo bem, Jun? Tudo ótimo, graças a Deus. Obrigada por nos receber. Então, o pessoal que acompanha a gastronomia, que conhece um pouco da área, sabe que o Jun Sakamoto tem um restaurante renomado lá em São Paulo, com mais de 20 anos, que tem uma estrela Michelin e trouxe aqui uma proposta para Curitiba, para a expansão do Parque Shopping Barigui, um pouco diferente. Conta pra gente, chefe, qual que é a diferença do restaurante lá de Pinheiros e dessa proposta aqui de Curitiba? Bom, lá em Pinheiros é um restaurante bem menor, tem Sim. apenas 30 lugares. O alvo principal lá é sentar no meu balcão comigo, são apenas 8 lugares, 8 cadeiras, e eu atendo uma rodada às 19 horas e uma rodada às 21 horas. Certo. E lá é um macassê, né? Um Sim. macassê é um menu confiança, né? O cliente senta, ele escolhe as bebidas, e aí vem uma sequência de uma entrada, depois uma sequência de 15 sushis, depois mais 2 pequenos pratos e a sobremesa. E por que essa ideia de vir para Curitiba e não para outra cidade? E se você pretende expandir esse modelo aqui para outros lugares do Brasil? Na verdade, assim, no começo da crise de 2015, eu já tinha uma hamburgueria, ia muito bem, mas aí com essa crise a coisa começou a apertar. Certo. E aí me surgiu uma proposta de abrir no shopping Iguatemi. E, dado a situação, eu falei, é uma boa oportunidade. E isso, Perfeito. um sócio me convidando, ele faria todo o aporte financeiro, nós Sim. fomos. E foi muito bom. Eu gostei muito desse modelo. Só que lá não tinha um desenho de modelo que pudesse ser replicado. A partir dali eu comecei a fazer esse desenho. Aí surgiu a oportunidade no Villa Lobos. Aí no Villa Lobos eu fiz a primeira loja com um modelo padrão. Tá? Certo. Aí me surgiu a oportunidade de abrir em João Pessoa, no Shopping Manaíra, e também eu fui com esse mesmo modelo, mas aí ele vai evoluindo. A cada nova operação ele vai evoluindo e durante a operação também você vai fazendo ajustes. Sim. E depois de Manaíra surgiu a oportunidade em Goiânia, eu abri lá em Goiânia, e depois de Goiânia me surgiu uma outra oportunidade, mesmo em São Paulo já, que é no Lar Center, no Shopping Lar Center, que é do lado do Center Norte. Tá? Era um espaço novo, uma alameda de restaurantes. Infelizmente, não está indo muito bem. A praça como um todo não está indo bem. Certo. E eu acabei usando o restaurante lá muito mais como laboratório para essa oportunidade que surgiu aqui em Curitiba. Sim. Tá? O diretor comercial da Multiplan é uma pessoa que eu conheço há muito tempo e ele sempre quis que eu entrasse na Multiplan em algum shopping. Surgiu a oportunidade da expansão aqui do Parque Barigui e aí nós fizemos todo um desenho de como seria isso e cá estou eu com uma operação que é de todas hoje a melhor operação que eu tenho. Já estão aqui há 6 meses praticamente. Como que tem sido a recepção do público curitibano? Olha, eu estou adorando. Eu venho toda semana para cá, todo fim de semana, chego sexta-feira, eu vou embora no domingo e minha vontade de mudar para cá Vai só quase aumenta. curitibano já. Só aumenta. As pessoas são muito simpáticas, é uma coisa para mim que é muito importante, são pessoas educadas. O curitibano é muito educado. Tá? Eu já morei um tempo no Rio de Janeiro, e assim, até agora a melhor experiência de uma cidade educada foi Curitiba. E, chefe, para as pessoas que não estão tão familiarizadas assim com esse modelo de restaurante, o que você recomendaria entre uma entrada, um prato frio, um prato quente, uma sobremesa? Qual que vou chegar aqui e quero uma sugestão do chefe? O que eu devo comer? Olha, eu vou ser super sincero. Todos os itens do cardápio são itens que eu adoro. Sim. Eu não coloco no cardápio apenas porque põe isso porque isso vende. Eu não sou assim, nunca fui assim. Se eu não gostar, eu não vou colocar no cardápio. Então Perfeito. Tem dia que eu quero uma entrada, tem dia que eu quero outra entrada. Então, assim, vem conhecer, dá uma olhada no cardápio que você vai viver essa mesma experiência. Tem dia que você vai querer um ceviche de entrada, tem dia que você vai querer
ou a carne de onça, que foi uma homenagem que eu fiz aqui em Curitiba, porém é feito de atum, tá? Então é um pouco mais leve. Adaptou um prato Exato. curitibano. Com os mesmos ingredientes, tempero da carne de onça, temos recebido muitos elogios. Sim. O nosso gyoza hoje nós fazemos com o porco moura, né? Com o pernil do porco moura. Tá muito bom, tá muito bom. Foi o melhor gyoza que eu fiz até hoje, tá? E assim, eu sou muito chato para fazer um produto, tá? E desenvolver um produto, criar todo um processo de produção para que você tenha padrão, é o nosso desafio, onde nós colocamos todas as nossas energias para a gente apresentar isso para o nosso público. Perfeito. A gente sabe que existem muitas diferenças entre a cultura japonesa e a cultura brasileira. Em relação à alimentação, o que você pode destacar, por exemplo, como comentou ali, que adaptou até uma carne de onça com atum, mas o que o brasileiro vem aí adaptando da culinária japonesa? Olha, teve muita adaptação, mas lá no Japão, o Japão é um país rico há muito tempo. Sim. Tá? Ele goza do privilégio de trazer os melhores insumos para o Japão. Então, assim, a melhor farinha vai para o Japão, o melhor ovo vai para o Japão, né? As melhores frutas vão para o Japão, né? E tem a própria produção própria. Então, assim, ele vai desenvolver um gado para consumo, ele não tem espaço. Então, em vez de ele produzir 10 mil cabeças de gado, ele produz meia dúzia, mas que seja a melhor carne do mundo, né? Então, eles tratam assim com um cuidado absurdo. O que eles dão cerveja é meio folclore, tá? Mas a ração é muito especial. De fato, música clássica, aonde eles ficam confinados, atividade física só por uma questão de circulação e não por desenvolvimento de músculo, tá? Inclusive dentro de banheiros para que alivie o peso dele. E a carne é um marmoreio maravilhoso. Então todos os ingredientes são feitos desse jeito. O Japão, ele vem ao longo do tempo conhecendo particularidades da culinária do mundo inteiro, e quando o japonês resolve fazer uma sobremesa francesa, você pode apostar, todo dia ele está querendo fazer melhor. Aprimorar a técnica. E ele vai, assim, nuances, sabe? Hoje, eu te garanto, se um francês ouvir falar, lógico que ele vai falar não. Mas se eu vendar os olhos dele e falar, experimenta essa daqui, experimenta essa daqui, ele vai escolher a japonesa. Tá? Porque o japonês é um maluco atrás de perfeição. Sim. Tá? Então ele vai buscando. Como é um povo rico, quem vai para a área da gastronomia, ele tem boas referências. Tá? O que vem acontecendo aqui no Brasil é que a culinária japonesa caiu no gosto do brasileiro. Tem restaurante japonês para todos os lados. Tá? Cresceu muito rápido e não deu tempo de profissionais se formarem, tá? Com toda a riqueza evoluída lá no Japão. Sim. E aqui no Brasil, durante o começo da gastronomia, que é de 2000 para cá, valorizou-se muito a criatividade. O cara faz uma faculdade em Morumbi, Senac da vida, aí ele resolve fazer um prato, ele fala assim, eu vou colocar foie gras, trufas, um talédio maravilhoso. Bom, sabe, fica bom? Lógico que fica bom. Ele pegou todos os ingredientes maravilhosos e colocou no mesmo prato. Tá? É bom, é bom. Faz uma coisa simples que seja maravilhosa. Sim. Sabe? Tem um restaurante italiano lá em São Paulo, chama Vecchio Torino. Você vai lá, você come nhoque, massinha, molho ao sugo. Você fecha os olhos, olha para cima e agradece a Deus. Então, assim, como que ele conseguiu fazer daquele jeito? Sabe? É percebendo detalhes e detalhes. O nhoque tem na cidade inteira. Sim. Em quantidade. Por que o dele é melhor? Porque ele vai para dentro do nhoque. Sushi, mesma coisa. Todo mundo vai para fora. Fizeram sushi com abacate. Eu vou fazer com manga. Então, assim, essa é a criatividade do brasileiro. E quem era, e ainda são, os assistentes do sushi man? São pessoas, são jovens de origem simples. Sim.
Jovens de origem simples, ele não foi no Bom Bistrô, ele não foi num bom restaurante italiano, sabe, produtos prêmios, ele ainda não vivenciou essa experiência. Então, na hora que ele vai colocar a criatividade dele, é dentro do universo dele. Sim. Entende? Então, ele acaba colocando Nutella. Eu já vi sushi com Doritos, sabe? Criatividade não tem limite. Eu não falo, todo mundo acha que eu fico horrorizado. Eu não fico horrorizado. Gastronomia é a cultura que melhor representa um povo. Sim. É a primeira coisa, sabe? Então, se você vê uma culinária que desenvolveu do outro lado do planeta, está sendo feito aqui, tá? Pelo brasileiro, ele vai colocar a cultura dele. Na hora que ele coloca a cultura dele, ainda não está no estágio sofisticado, mas ele continua crescendo. Sim. O tempo, a evolução é normal, é natural. Daqui a pouco você vai ver chefes fazendo culinária nipo-brasileira extremamente requintado, de criatividade incrível, com uma combinação de sabores, textura, visual, tudo, que vai encantar a gente, que o objetivo é esse, é encantar e te deixar feliz, acabou. Sim. Entendeu? Então eu acho que isso vai acontecer, eu acho que ainda está nessa fase inicial. Você vê, os jovens que saem dessas escolas de gastronomia, eles vão para restaurante de culinária contemporânea. Sim. Você não entra num restaurante japonês e vê um jovem de classe média alta, tá, que fez a Anhembi Morumbi, que fez Cordon Bleu, fez escolas assim, que esteja na culinária japonesa. Você não vê. Você vê Sim. na contemporânea, você vê na francesa, você vê na italiana, mas na japonesa não. A japonesa sempre foi mais jovens. Ultimamente é que a gente está percebendo uma certa mudança, mas ainda é muito começo. Eu sei que vai evoluir bastante ainda. Perfeito, chefe. Você falou que a gastronomia japonesa, como a gente vê, se popularizou. Qual é o grande diferencial do Jun Sakamoto? Tradicional, tá? As minhas referências vêm do outro lado do Japão. Sim. Eu vou quase todo ano para o Japão, eu experimento a comida, volto para cá, começo a ter saudade. Então, assim, o nosso tonkatsu daqui, hoje, é o melhor tonkatsu que eu fiz. Não é propaganda. Me falaram do porco moro, eu fui conhecer. Meu Deus do céu, ele é quase do nível do kurobuta, do porco preto do Japão. Tá? Lá no Japão, o bichinho é criado no furô. Tá? Aqui ele é muito bem criado, tá? Mas guardada todas as limitações orçamentárias. Sim. Mas é muito bom. É muito bom. Ele tem uma taxa de gordura, de suculência maravilhosa. Tá? Eu venho aqui para o restaurante, assim, quando eu não tenho que experimentar prato, eu só tenho que fazer uma refeição. Normalmente, hoje é o tonkatsu que eu faço. Shogayaki, que é finas fatias, ou bovino ou suíno refogado no molho de gengibre. Também, se você olhar um prato lá do Japão e o nosso, é igual. Tá? E o que não é igual, eu ainda não descobri. Sim. Aí eu vou para o Japão. Aí eu paro e falo, putz, descobri, é isso. Aí eu volto para cá. Volta e testa. Testa, muda isso, muda aquilo, tá, vai fazendo. Tá? Então, assim, no começo, a gente fazia o molho de gengibre, deixava guardado. Entrava o pedido, você refogava a carne, cebola, jogava o molho, terminava e colocava no prato. Eu experimentava e falava assim, cadê o gengibre? Cadê o gengibre? Não está aparecendo. Vamos tentar o gengibre novo. Vamos tentar o gengibre velho. E não vinha. Aí eu peguei e fiz em casa. Eu falei, em casa vem, o que acontece? Aí eu me toquei que em casa eu batia tudo na hora, jogava na frigideira e refogava. Sim. Se eu deixava o molho já batido, o gengibre dentro do caldo, que vai shoyu, saquê, ele perde intensidade. Eu comprei um mixer, tá? Aí eu tenho a porção de sólidos, né? Cebola, alho, gengibre, tudo separado aqui. Sim. Tá? E o caldo aqui. Entrou o pedido, joga os sólidos, joga o caldo, bate, refoga e já joga ele direto. Pronto, chegamos no nível que eu queria. Perfeito. Então, é essa busca constante que a gente faz, porque assim, eu quero viciar o meu público. Sim. A comer fala assim, não,
Dá 2 dias, eu falei, eu preciso voltar lá. Eu preciso comer lá. Legal. Tem um vídeo teu de um que viralizou, explicando aí como que come com sushi quando é coletivo, virando hashi. Sim. Explica pra gente. Isso é uma tradição mais antiga. Sim. Tá? Hoje, bom, primeiro é o seguinte, prato no meio da mesa, onde todos comem, praticamente é só em casa. Sim. Quando você está em família, você encomenda para um restaurante, chega, você coloca no meio da mesa e come. Em restaurante, você não vê prato daquele tamanho sendo servido, lá no Japão. Então, você chega lá num restaurante japonês de sushi, vai sentar na mesa, vai pedir, você vai pedir a tua porção ou a sequência de escolha à la carte que você fez. Seu prato é o seu prato. O da Mari é um, o meu é o outro. Quem tiver na mesa, cada um vai ter o seu conjunto de sushis. Sim. E é só seu. Tá? Você está em família, tem aquele prato grande. Então, você está junto de pessoas mais íntimas. Mesmo assim, você não encosta num outro sushi algo que encostou na sua boca. Sim. Entendeu? Então, lá, eles viram o hashi, pegam o sushi, coloca no prato, vira, pega, põe no show e come. Perfeito. Entendi. Isso é o tradicional, tá? Deve ter família que já tem a pinça que eles comprou, que deixa do lado e pega. Eu acho que não, mas talvez tenha. Talvez exista. Talvez exista. E tem outras curiosidades à mesa que você acaba vendo que são feitas lá no Japão e aqui no Brasil não? De ritual. O que eu acho que é muito legal e que não tem aqui é o café da manhã. O café da manhã lá no Japão é uma refeição. É muito tradicional assim, você ter um salmão grelhado, um ovo cozido, arroz, misoshiro, picles, isso é normal. Sim. Sabe? Então é uma boa refeição. Quando eu vou para o Japão, na hora de escolher meu café da manhã, eu escolho ocidental ou japonês. Quando eu estou lá, eu só escolho japonês. Né? E à noite, normalmente, o japonês come bem menos. É uma população que você tem um baixíssimo índice de obesidade social. Baixíssimo. Tipo de alimentação. Eles comem bastante proteína, eles comem muitos derivados do mar, entendeu? Algas, né? Compõem um monte de prato. Pescados, frutos do mar, bem mais do que a média, tá? E frango também. O que eles comem menos? Farinha branca. Sim. Entende? Já tem bem menos. Nas grandes cidades, obviamente, você vai encontrar uma pizza e ó, eu te falo, se você procurar uma boa pizza, meu Deus do céu. Não acha? Não, você acha e você vai falar, o que é isso? É um italiano que fez. Que é aquele japonês maluco. Ele aprendeu a fazer testou até e vai. Chegar na pizza perfeita. Japonês é desse jeito, sabe? Eles desenvolvem um espaço muito curto de tempo. São persistência. Muito focados. Chefe, aqui o nosso tempo é curto. Mas para as pessoas que querem saber um pouquinho mais, querem conhecer o restaurante aqui de Curitiba, de São Paulo, como que eles te encontram? Olha, de São Paulo, tem que acessar o nosso site, tá? www.junsakamoto.com.br, e lá você escolhe qual experiência que você quer ter, ou na mesa, ou com o meu sous-chefe Ryuzo Nishimura, ou comigo. Tá? E aí você coloca o número de pessoas. Tá? E aí ele vai aparecer a disponibilidade dos dias que tem para essa quantidade de pessoas e os horários que tem. Tá? E aí você faz a reserva. E assim, existe toda uma burocracia, porque é um serviço muito específico. Muito exclusivo. Tá? Muito exclusivo. Então, assim, eu já tive problema no passado de pessoas, eu não tinha ainda o site, nada disso. A pessoa ligava, fazia a reserva, chegava lá, fazia, eu quero um combinado. Aí eu não faço combinado, aí sai com um bico desse tamanho, chateado. Sim. Então, assim, quem está errado? Ninguém está errado. Né? O erro maior é meu, que eu deixei criar uma expectativa errada. Quando chegar lá, não encontra e acaba ficando chateado. Então, a gente vem alinhando tudo isso, você faz, está lá o dress code, tem todos os detalhes. Faz a reserva e vai lá jantar. Tá? Vai sentar no balcão, não vai falar nada, vai escolher a bebida e o resto é ditadura do sushi man. Vai comendo tudo. E para os curitibanos ou quem está passando aqui em Curitiba? Esse restaurante, Jun Sakamoto, eu coloquei o nome Jun Sakamoto casual, porque é um produto casual. Sim. Tá? Não tem omakase.
apesar de muita gente estar me pedindo, eu estou criando uma sequência de pratos, tá? Onde vai vir pequenas porções e ele vai sair bem satisfeito, mas ele vai experimentar variedade, tá? Mas ele tem um menu à la carte. Então você escolhe a sua entrada, você escolhe o seu prato quente ou prato frio, entendeu? Uma sobremesa, as bebidas. E é um trabalho muito árduo para a gente conseguir o melhor custo-benefício. Colocar todo esse conhecimento da gastronomia, tá? Para fazer uma culinária autêntica. Tá? Eu não uso rondache, eu faço o nosso dashi, o nosso caldo de peixe. Tá? Leva 24 horas para ficar pronto. Tá? Sushi todo mundo já conhece, assim, eu me surgi fazendo sushi. Esse já é uma operação que tem bastante prato quente, por conta de Curitiba ser uma cidade que tem mais períodos frios, então a gente tem bastante prato quente, e agora o brasileiro está aprendendo a comer comida quente. Então a gente está apresentando, agora em maio a gente vai lançar o sukiyaki, tá? Que é um fundi japonês, tá? Faz muito sucesso e eu tenho certeza que o curitibano vai adorar esse prato. Que bom, muito obrigada pela entrevista e ainda mais sucesso. Obrigado. Obrigada a você. Se gostou da entrevista, curta. Se quer assistir outras entrevistas como essa, siga nosso canal. Obrigada, até a próxima. Tchau, tchau.